Bem-vindos à Aurora dos Dinossauros. Muito antes do Tiranossauro Rex sonhar em dominar a Terra, o mundo era um laboratório experimental da evolução. Estamos no final do período Triássico, uma época de transição, onde a linhagem dos predadores estava apenas começando a definir quem seria o rei. Hoje vamos desenterrar a história do Zupaisauro, o lagarto demônio. Um animal que carrega no nome a mitologia andina e na estrutura óssea os segredos de como os pequenos carnívoros se tornaram as máquinas de guerra do Jurássico. Preparem-se para conhecer o predador que desafiou as fronteiras do tempo e da taxonomia. O Zupaisauro viveu em um momento crítico da história da Terra, a transição entre o Triássico superior e o Jurássico inferior, aproximadamente entre 210 e 200 milhões de anos atrás. Este era um período de limbo biológico. O supercontinente Pangeia ainda estava unido, mas começava a mostrar as primeiras rachaduras. O clima era predominantemente quente e seco, com monções intensas que criavam ecossistemas de tudo ou nada. O Zupaisauro foi uma das últimas grandes linhagens a ver o Triássico terminar e, possivelmente, uma das primeiras a saudar o Jurássico. Os vestígios desse predador foram encontrados na província de La Rioja, no noroeste da Argentina. O local específico é a famosa Formação Los Colorados, no Parque Nacional Talampaya. Naquela época, Los Colorados era uma bacia sedimentar caracterizada por rios sazonais e planícies aluviais. O solo vermelho, que hoje encanta turistas, era o palco de uma luta feroz pela sobrevivência. O Zupaisauro não estava sozinho. Ele dividia o espaço com herbívoros gigantes, como o Riojasauro, um prosauropode massivo e com rivais crurotarsos, grupo de répteis arcosauriformes, que inclui os crocodilos modernos, jacarés, gaviais e muitos parentes extintos. A história científica do Zupaisauro começa na década de 1990, mas sua descrição oficial veio apenas em 2003. O dinossauro foi descrito pelos paleontólogos argentinos Andrea Arcucci e Rodolfo Coria. Coria é uma lenda na área, tendo participado da descrição de gigantes, como o argentinossauro e o giganotossauro. O significado do nome, Zupai, é a palavra em Quechua e Aimara para demônio. Na mitologia local, o Zupai é uma entidade ambígua, senhor do submundo. Saurus vem do grego para lagarto. Já o nome da espécie, Rougani, homenageia Guillermo Rogan, que financiou e apoiou as expedições de descoberta. O Zupaisauro era um terópode de porte médio, mas para os padrões do Triássico, ele era um gigante intimidante. Ele media cerca de 4 metros de comprimento e pesava aproximadamente 200 quilos. Sua estrutura era esguia, típica de um caçador de emboscada. Era bípede, com pernas traseiras longas e potentes, feitas para perseguições rápidas em terreno aberto. Durante anos, o Zupaisauro foi reconstruído com 2 cristas paralelas no topo do crânio, muito parecidas com as do famoso Dilophosauro. Estudos recentes sugerem que essas cristas podem ter sido apenas ossos nasais deslocados durante o processo de fossilização. No entanto, muitos paleontólogos ainda defendem que ele possuía ornamentações, usadas para exibição sexual ou reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie. Seu crânio era longo e estreito, cerca de 45 centímetros. Uma característica marcante era a notch, entalhe, entre o pré-maxilar e o maxilar, uma característica que ele compartilhava com os celofisoides. Seus dentes eram serrilhados e recurvados para trás, perfeitos para segurar presas que tentavam escapar. O pescoço era longo e flexível, permitindo ataques rápidos. Seus braços eram relativamente curtos em comparação ao corpo, mas dotados de garras afiadas que auxiliavam na contenção de presas menores.
A classificação do zoopaissauro é um dos temas mais debatidos na sistemática dos terópodes. Ele é considerado um neoterópoda basal. Inicialmente, foi classificado como o mais antigo dos Dilophosauridae. Mais tarde, análises sugeriram que ele seria um parente próximo dos Celophysoidea. A verdade é que o zoopaissauro é um elo que mostra como os primeiros dinossauros carnívoros começaram a divergir em formas mais complexas e maiores que dominariam o Jurássico. O zoopaissauro desapareceu por volta da extinção em massa do Triássico-Jurássico. Este evento foi causado por uma atividade vulcânica massiva associada à abertura do Oceano Atlântico. O aumento súbito de CO2 causou um aquecimento global letal e acidificação dos oceanos. Embora o zoopaissauro fosse um sobrevivente nato, as mudanças drásticas na flora e a extinção de suas presas habituais, como os rincossauros e dicinodontes, selaram seu destino. Ele não foi extinto por falta de adaptação, mas por um colapso global do ecossistema que redefiniu quem governaria o mundo nos 135 milhões de anos seguintes. O zoopaissauro Rohani é um lembrete de que a história da vida não é uma linha reta, mas uma árvore cheia de ramificações complexas. Ele representa o auge dos predadores do Triássico Superior na América do Sul e o início da linhagem que nos daria alguns dos animais mais fascinantes que já caminharam sobre a Terra. Embora seu nome evoque demônios e escuridão, para a ciência, ele é uma luz que ilumina o nascimento da dinastia dos terópodes.